O Bom Dia São Paulo continua nessa semana falando sobre os desafios que o próximo governador do estado vai encontrar nas 9 regiões metropolitanas. Na semana passada, você conferiu os desafios de Ribeirão Preto e Campinas na área da saúde. São José do Rio Preto, com a falta de mão de obra no campo. Sorocaba, com a poluição no Tietê. E a falta de moradias na Baixada Santista. Hoje, o nosso destino é a região metropolitana de Piracicaba, que destacamos aqui no mapa para você. Uma região com 24 cidades que foi criada em 2021. Vamos até lá conhecer um pouquinho mais? O Gustavo Nolasco é quem conversa com a gente e, claro, apresenta um pouco mais dessa região para nós. Gustavo, bom dia para você. Muito bom dia para você, Marcelo, para todos que estão com a gente no Bom Dia São Paulo. A gente está ao vivo na plataforma do elevador turístico de Piracicaba, 24 metros de altura, que dá uma ideia da dimensão, dessa região, da força dessa região metropolitana, recente, criada em 2021, mas que tem aí 1,5 milhão de habitantes e que revela também um símbolo aqui dessa região. Daqui do alto a gente consegue ver o rio Piracicaba em suas duas margens. Do nosso ponto de vista, na margem esquerda, a região central, os prédios, essa força de desenvolvimento de Piracicaba. E na margem direita, o engenho central, prédio histórico de 1881, engenho de cana-de-açúcar, de álcool, de cachaça, melaço, que hoje abriga um complexo cultural. Tem até teatro ali, um teatro de Eutílides de Campos, marcado por várias apresentações. Agora, essa região se desenvolveu ao longo dos anos com base na indústria, o agronegócio, a metalmecânica, o setor de serviços, tem também o setor da joia folhada ali em Limeira. A gente está falando de 24 cidades aqui na região metropolitana de Piracicaba, mas que guardam ainda esse jeitinho caipira do R carregado, porta, porteira, portão, que por muito tempo foi motivo de vergonha para o povo daqui, mas que agora é patrimônio imaterial e que faz parte do nosso jeitinho de ser. E eu falo nosso jeitinho de ser porque eu sou daqui também, tenho um carinho especial por Piracicaba e por toda essa região. Minha avó, quando era viva, Dona Alcídia, disse que jogou meu umbigo no rio Piracicaba e isso selou para sempre essa nossa relação. Aliás, o povo aqui de Piracicaba fica feliz quando o rio enche, fica triste quando o rio abaixa e a gente vai conhecer melhor da força dessa região na reportagem do Wesley Justino. Olha aí, freguesia, vai passando o carro das deliciosas pamonhas de Piracicaba. Assim como a famosa pamonha, a história de muita coisa que sai da região de Piracicaba começa no campo. Mas não é só de tradição que a região vive. Aqui é importante inovar, como aconteceu na produção de milho do Júlio. O agronegócio cresceu junto com muita pesquisa. Sempre existiu, doenças, pragas, e estava sendo muito difícil com o produto químico, a gente não estava tendo sucesso. E com o produto biológico ele veio, com 2 aplicações que nós fizemos, no período recomendado, limpou a roça e ficou uma maravilha. Isso demanda tecnologia, se não tiver tecnologia a gente não vai conseguir essa produtividade e se manter no mercado. O tal do produto biológico foi desenvolvido ali perto, nesse laboratório. Fungos, bactérias e vírus são usados para criar soluções que controlam pragas sem agredir o meio ambiente. Os resultados chegaram após anos de pesquisa. Estar ali próximo da universidade, dentro desse ambiente que favoreceu o desenvolvimento da empresa e outras empresas ali próximo, foi importante num primeiro momento. Hoje nós atuamos no Brasil todo, mas continuamos aqui sediados na região. O agronegócio é apenas um dos pilares que sustentam a região de Piracicaba. O bloco é formado por 24 cidades com mais de 1,5 milhão de habitantes e foi considerada a região metropolitana de Piracicaba recentemente, apenas 5 anos. Bem antes disso, a economia voltada a usinas de cana-de-açúcar trouxe oportunidades de novos negócios aqui para a região. Em Pindamonhangaba, de onde eu venho, fala-se muito da pamonha de Piracicaba. Então eu cheguei com uma cidade pequenininha e cheguei aqui é outra realidade. A cidade é bem grande, gostosa, me surpreendeu muito. Meu filho arrumou um trabalho aqui, de corretor, daí ele veio para cá, daí viemos toda a família e eu estou apaixonada por essa cidade.
E a economia se diversificou, com fábricas automotivas e a indústria de semijoias em Limeira, referência no país. O turismo também está presente. A Serra do Itaqueri atrai mais de 1,5 milhão de visitantes que buscam aventura e contato com a natureza. Sem falar do Tanquã, conhecido como Mini Pantanal Paulista, berço de centenas de espécies de peixes, aves e mamíferos. Uma área de quase 20 mil campos de futebol alagada pelas águas do Rio Piracicaba. O mesmo rio que dá nome à região e há quase 150 anos era usado para o transporte do açúcar. O primeiro grande impulso para construir a região que conhecemos hoje, que tem patrimônio que se ouve. Tirar o peixe, abaixou meio metro a água do rio aí. De tão grande que era o peixe do rio Piracicaba. Se existiu paraíso, aqui era. Carcanha de grilo, asa de barata, cachara de forfe, a porteira abre, nheque, nheque, a porteira fecha, nhoque. Uma região que continua transformando tradição em desenvolvimento e com desafios no horizonte. Oh, nosso interior! Adorei! A porteira abre, nheque, nheque. A porteira fecha, nhoque, nhoque. Vamos pôr de novo, vai, tá muito bom. Vamos ver, vai. É a dancinha do Marcelo. Asa de barata, cachara de forfe, a porteira abre, nheque, nheque. A porteira fecha, nhoque. Carcanha de grilo, asa de barata, cachara de forfe, a porteira abre, nheque, nheque. A porteira fecha, nhoque. Maravilhoso! Aô, Piracicaba! Terra linda, terra maravilhosa. Ai, comer um peixinho aí na hora do almoço na beira do rio Piracicaba. Você já comeu também, né, Cíntia? Já, é bom demais, viu? Vale a pena, gente, passear uma região maravilhosa aqui do nosso interior. E ó, daqui a pouco a gente volta para mostrar os desafios, que são muitos também, que a região enfrenta com a falta d'água. Mas daqui a pouquinho, tá? Nessa semana, gente, o Bom Dia São Paulo continua exibindo a nossa série especial sobre as regiões metropolitanas do estado. Os desafios que cada cidade enfrenta e também que o próximo governador de São Paulo precisa ficar de olho. Hoje estamos em Piracicaba, uma região que recebeu o nome de um rio importante, que corta várias cidades, mas que tem sofrido constantemente com a falta d'água. O Gustavo Nolasco vai contar mais pra gente sobre esse problema. O rio Piracicaba, né, Gustavo, que quando fica com nível baixinho, a cidade já fica triste por si só, né? E você tá bem aí, às margens do rio Piracicaba. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Marcelo, mais uma vez para você e para todos. Pois é, essa relação é de muita proximidade. A gente está aqui agora na Passarela Pêncil de Piracicaba, de 1992, é o ponto turístico principal. E quando a gente vê toda essa água aqui na cidade, a gente consegue sentir já essa energia logo pela manhã. A gente não imagina que essa é uma região que sofra com problema de água, já que tem um rio cortando a cidade. Mas o que acontece? A captação de água dessa região não é feita do rio Piracicaba, ela é feita de afluentes e as cidades têm muito problema de reservação de água. Ou seja, toda essa vazão que a gente vê passando, ela vai embora. Quando chove, não tem onde armazenar. Esse é o grande problema das cidades aqui do entorno de Piracicaba e por isso que mesmo com rios aqui na nossa região, a gente tem essa dificuldade de falta d'água. Muita gente sem ter água em casa. Olha que absurdo, né? E a contradição que é olhar para essa paisagem e não ter água na torneira. A gente vai explicar melhor agora na reportagem o porquê que isso acontece, né? O rio Piracicaba, inclusive, as bacias que formam o rio, elas abastecem mais a capital paulista do que a nossa região, porque está ali na região do Sistema Cantareira. Vamos entender tudo isso na reportagem do Wesley Justino. Vamos ver. Uma região inteira batizada com o nome de um rio. Boa parte da força e da história das cidades por aqui começou com ele. Em todas as direções que olhamos, vemos uma região metropolitana que cresce e se desenvolve, mas que ainda enfrenta velhos desafios.
aperta. Quem já viveu dias e dias com a torneira seca não esquece o trauma de uma rotina sem água. Eu acordava, às 9 horas da manhã já não tinha mais água, a água voltava 1, 2 horas da manhã. Com 2 idosos acamados dentro de casa, criança, família, a caixa d'água não vencia, né? A hora que a água voltava, não tinha como usar. Barrenta, suja. A Rosa mora em Iracemápolis. Neste ano atípico, com chuvas na época de seca, a represa que abastece a cidade está cheia, diferente do cenário registrado há 8 anos. O município ficou 105 dias sem chuva. E o resultado pôde ser visto no principal reservatório da cidade. O solo lembrou a secura do sertão. No ano passado, nessa mesma época, o nível de água estava cerca de 2 metros acima da minha cabeça. Agora, olha a distância do que resta da lagoa até a margem. O serviço de água calcula que o volume está 70% abaixo da capacidade. Às vezes a gente deixa de receber grandes empresas, às vezes até casas populares que não podem ser construído, loteamento, porque não temos captação de água, não temos um reservatório decente para oferecer, né? E isso acaba prejudicando a nossa cidade. Um problema que se repete em outros municípios da região metropolitana de Piracicaba. Com a falta de chuvas, as represas estão praticamente secas. Além de vir pouca, está vindo muito suja. Então, é uma água que a gente não consome. Para quem está convivendo desde abril com o racionamento de água, essa bica tem sido a solução parcial do problema. O nível da represa no bairro Cascalho está só com 20% da capacidade. Por isso, foi decretado o estado de emergência. Mas o que explica uma região que é cortada por um dos principais rios do estado, o Piracicaba, sofrer há décadas o desafio de abastecer as cidades? A resposta é complexa, mas tem 2 fatores importantes. Primeiro, o estresse hídrico crônico na bacia e o crescimento econômico acelerado. A chegada das indústrias e a presença do agronegócio desde os anos 60 impulsionaram o desenvolvimento das cidades. Só que o volume de água nos mananciais que abastecem a região tomou o sentido contrário. Com a criação do sistema Cantareira, parte da água que chegaria à bacia do rio Piracicaba é desviada para abastecer a Grande São Paulo. Além disso, há mais de uma década está chovendo menos na região. E com as mudanças climáticas, o indício é de um futuro com períodos mais secos. Todo o planejamento ele é feito baseado nos dados históricos de precipitação e vazão. O que ocorre nos últimos anos, que tem ocorrido a partir de 2012, essas precipitações diminuíram. Então, a nossa disponibilidade hoje ela é menor, pode chegar até 30% inferior do que foi registrado até 2010, 2012. As maiores cidades da região, Piracicaba e Limeira, captam água diretamente dos rios. Mas no ano passado, com a baixa vazão, Limeira teve que decretar emergência hídrica. Sem contar a poluição. O desenvolvimento na região precisa estar alinhado com uma infraestrutura que garanta abastecimento de água para todos. Para esse pesquisador, é importante criar novas políticas públicas para aproveitar os períodos chuvosos. Cidades que não dispõem de cursos d'água com volume suficiente sofrem hoje com a falta de água. Novos investimentos vão ter que ser feitos em novos mananciais. Como, por exemplo, reservação. Nós vamos ter que construir reservatórios para que quando vierem os períodos mais chuvosos, né, que nós temos primavera e verão mais chuvoso, segurar essa água para poder usar no período seco, que seria outono e inverno. E isso, eu tenho uma criança de 6 anos. Como será o futuro dela? Né? Vai continuar construindo, gastando, investindo? Eu tenho medo, eu tenho medo. Aí, gente, imagens que impressionam da época, né? E, de fato, é uma realidade essa questão hídrica de muitas cidades no estado de São Paulo, né?